Pessoal, bom dia. Hoje eu e a Raíssa vamos estar falando um pouquinho sobre o fio ginastostomolida. A gente vai falar sobre os aspectos morfofisiológicos, ecologia, sistemática e evolução. Bom, sobre as características morfofisiológicas do fio ginastostomolida, esse fio ele vai compreender animais acelomados, vermiformes, triboblásticos, bilatérios e não segmentados, que vão possuir uma epiderme em camada simples e todas as células epiteliais elas vão ser monociliadas, ou seja, vão ter um cílio só. O trato digestivo ele vai ser incompleto e a gente vai ter ou um ânus rudimentar ou um vestigial ou ausente. A faringe ela vai ter um aparelho mandibular complexo singular, sem sistema circulatório ou estruturas especiais para trocas gasosas. A excreção vai ser por meio dos protonefrídeos, que são células excretoras, órgãos excretores simples encontrados em animais de simetria bilateral que não precisam conservar água, assim como os ginastostomolidas. E as células terminais também vão ser monociliadas. Eles vão ser hermafroditas e vão possuir clivagem espiral e desenvolvimento direto. Bom, sobre o movimento e estrutura celular, todas as células epiteliais vão ter um cílio só, assim como eu havia dito, pelo qual o animal vai se movimentar por deslizamento. O mecanismo de movimentação envolve contorções corporais produzidas pela contração das faixas finas e fibras musculares subdérmicas com estrias transversais, e essas ações elas vão ser combinadas com batimentos ciliares reversíveis que vão facilitar a torção, o giro e o rastejamento entre os grãos de areia. Em algumas espécies, vão permitir uma natação limitada. E as células glandulares mucosas, elas vão estar presentes também nas epidermes e em ao menos algumas espécies. O corpo ele vai ser sustentado por uma conformação mais sólida, com preenchimento mesenquimal frouxo na área dos órgãos internos. Aqui a gente tem dois exemplares desse fio. Essa imagem foi tirada do livro do Brusca. Bom, o representante B, representante A, no caso, é o Apoegnathia simplex. Aqui vai ser a região de rosto. Aqui vai ser onde vai ficar armazenado o esperma do parceiro. Aqui a gente vai ter o ovário. Nessa partezinha aqui, o trato digestivo. Aqui vai estar os testículos e o poro másculo. O representante B, ele é o Astrognalia cristeuri, que vai ter depressão ciliar aqui, as mandíbulas vão estar nessa parte, a faringe aqui, a gente vai ter o ovário aqui, aqui vai ser a região de bursa e vagina, nessa parte vai compreender o testículo e nesse finalzinho o poro masculino. Bom, sobre a nutrição, circulação, excreção e trocas gasosas, a gente vai ter uma boca que vai estar localizada na superfície ventral da junção cabeça-tronco, levando para dentro da faringe muscular complexa uma equipada mandíbula semelhante a pinças. Em algumas espécies, a gente vai ter uma placa basal anterior simples ao invés dessa mandíbula. E as duas espécies conhecidas do gênero Agnathelea, elas não vão ter qualquer tipo de mandíbula. Os ginastostomolídeos, eles ingerem bactérias e fungos por meio de ações de mordiscar, produzidas pelas mandíbulas ou pela raspagem da placa basal, em espécies que não vão possuir essa mandíbula. E na questão, aqui a gente tem uma árvore filogenética mostrando a estrutura mandibular e a relação entre os inatíferos. Aqui vai ser a mandíbula
a estrutura mandibular, no caso dos gnastostomolidas. A ingestão, a alimentação, no caso, vai ser por ingestão de bactérias e fungos, por mordiscar ou raspagem com a placa basal, assim como eu havia dito, e o trato digestivo é composto por um tubo saculiforme simples e alongado. O ânus não vai ter um ânus funcional e a epiderme vai ser subjacente. Esse aspecto ele tem várias maneiras de ser interpretado. Pode ser como uma conexão transitória anal com o exterior, ou pode ser também um resquício do ânus que foi perdido secundariamente, ou como um ânus incipiente que ainda não se desenvolveu completamente. Sobre a circulação e trocas gasosas, os gnastomolídeos eles vão depender basicamente de difusão, e o sistema excretor ele é formado de protonefrídeos dispostos em série, que vão se estender à região faríngea até a extremidade terminal do corpo, como também ocorre com as células epiteliais, que vão ser monociliadas, ou seja, vão conter um cílio só. O sistema nervoso ele vai estar diretamente relacionado com a epiderme e ainda não foi explico em todos os seus detalhes. Vários órgãos sensoriais, inclusive as depressões ciliares sensoriais e os sensórios rígidos, eles vão ser formados por grupos de cílios reunidos das células monociliares, e elas vão estar concentradas na região da cabeça. Os especialistas, os gnastostomolídeos, eles têm atribuído inúmeros e variados nomes a essas estruturas, cujo significado taxonômico é importante. Sobre a ecologia, eles são pequenos vermes marinhos, que geralmente medem entre 0,5 milímetros e 3 milímetros de comprimento. Eles vivem nos espaços intersticiais das areias do mar e são misturados com detritos, desde a zona intertidal até profundidades de centenas de metros. Eles têm o corpo fino e alongado, com menos de 2 milímetros de comprimento, e geralmente podem ser divididos em cabeça, tronco e, em algumas espécies, uma região caudal estreita. Os aspectos diferenciadores desse filo são que eles têm aparelho faríngeo-mandibular singular, como a Laura já falou, e as células epidérmicas monociliadas. As 100 espécies e os 26 gêneros catalogados, eles podem ser divididos em 2 ordens, que a gente vai falar já já. Sobre a sistemática, o filo Gnastostomolida, ele vem do grego gnatos, que significa mandíbula, e stoma, que significa boca. E eles incluem cerca de 100 espécies, como eu já falei, de animais hermafroditas vermiformes minúsculos. Essas criaturas meio-faunais, elas foram descritas primeiramente por Peter Axe em 1956 como turbelários, mas elas foram classificadas depois em um próprio filo por Rupert Hughes em 1969. Então, os gnastostomolídeos, eles estão dentro do reino Metazoa, como a gente pode ver aqui nessa foto, no clado Bilatéria, dentro de Protostômia, dentro de Spiralia e dentro de Gnatífera, junto com Micrognatozoa e Rotífera. Sobre as ordens, eles são divididos em ordem Filospermoidea, onde o corpo geralmente ele é muito alongado com o rosto mais delicado e tem mandíbulas relativamente simples. As partes masculinas dessa ordem, elas não têm pênis injetor e são espermatozoides filiformes, que têm configuração flagelar. Já as partes femininas, elas não têm vagina e nem bursa. Essa ordem ela é dividida em 3 gêneros: Cosmognathia, Haplognathia e Pterognathia. Já a outra ordem se chama Bursovaginoidea. Em geral, essa ordem, o corpo não é extremamente alongado em comparação com a largura. A cabeça com o rosto mais curto e, em geral, uma constrição na região do pescoço. Eles também têm mandíbulas complexas, partes masculinas diferente do outro. Aqui a gente tem um pênis, com ou sem estilete,
com células espermáticas aflageladas, sejam células anãs ou cônulos gigantes, e partes femininas com bursa e geralmente com vagina. Essa ordem contém 23 gêneros que incluem Austrognatharea, Gnatostumula e Onychognathia. Sobre a evolução, os Gnatostumulida são considerados parte do grupo Ignatífera, que também inclui os rotíferos e acantocéfalos, como eu já falei lá no grupo da filogenia, no slide da filogenia. A evolução desse filo é marcada por adaptações como redução do corpo e do rosto, diferenciação da pele e órgãos sensoriais, concentração da musculatura de faringe e lamelação das mandíbulas e arranjo em fileiras dos dentes. Aqui a gente tem as referências bibliográficas que nós usamos, que foi Invertebrados do Brusca e Zoologia dos Invertebrados do Françoso.